Provavelmente você já se interessou por um livro só por causa da capa dele. Leu, achou uma merda e se arrependeu. Ou você achou a capa uma merda, decidiu dar uma chance para aquele feinho, leu e se surpreendeu. Às vezes, a lógica não é clara e a gente deixa de ter certas experiências que seriam legais ou temos algumas experiências desagradáveis só por conta das nossas primeiras impressões. O preconceito acaba deturpando nossa visão inicial sobre alguma coisa e quando temos contato com aquilo que julgamos previamente, tendemos a ser contaminados por essas convicções que, a curto ou a longo prazo, podem atrapalhar a nossa experiência. Nesse sentido, assim como os carros são como os jet skis e os pedestres são como os banhistas, os prédios são como os livros. A capa de um prédio, a gente pode dizer que é tudo aquilo que faz o edifício chamar a atenção. A sua casca, toda a composição externa que o caracteriza, seja sua fachada, seu estilo arquitetônico, o paisagismo e etc. Ou seja, tudo aquilo que nos causa a famosa primeira impressão. Já o conteúdo de um prédio, podemos dizer que é o projeto em si. Não adianta o edifício ter uma bela capa, uma estética interessante, se ele não vier acompanhado de uma boa lógica de projeto. O famoso papo de forma e função. As intenções e os propósitos do projeto precisam responder a uma demanda específica, da melhor forma possível. Se as decisões projetuais atrapalham essas demandas, o projeto começa a perder o seu brilho. Assim, podemos dizer que se um prédio tiver uma capa não tão boa, mas um bom conteúdo, então ele ainda pode ser considerado um bom projeto, desde que a falta de qualidade estética não comprometa diretamente o funcionamento do ecossistema projetado. E o contrário também acontece. Um projeto ruim pode ser camuflado por uma boa capa, e à primeira vista, soar como um bom projeto. E para exemplificar tudo isso, hoje estamos aqui, para falar desse cara aqui, que, se vocês ainda não foram apresentados, esse é um dos edifícios que compõem o conjunto da Praça dos Museus, que é um dos últimos projetos de Paulo Mendes da Rocha ainda em vida. O projeto Praça dos Museus foi desenvolvido para ser um ponto de atração nas relações da cidade universitária com a população de São Paulo. Sua localização, próxima à Avenida Corifeu de Azevedo Marques, facilita o acesso do público mesmo nos finais de semana. Imagine um projeto que começou a ser pensado nos anos 2000 por um dos maiores arquitetos do país, levou anos para sair do papel e quando finalmente começou a ser construído, foi vítima de uma grande crise financeira que ocorreu na Universidade de São Paulo e paralisou as obras. E cá estamos, 12 anos depois. Ao longo desse tempo, por conta do atraso, esse complexo inacabado se tornou um dos elefantes brancos da USP. 12 anos escanteado, esquecido e aos poucos descaracterizado, ao ponto de pouquíssimas pessoas saberem sobre a sua origem, sua função e, o mais importante, o seu projeto. As novas gerações de alunos que chegaram, inclusive a minha, mal sabiam do que aquilo se tratava. Primeiro porque o edifício fica numa área da USP pouco movimentada e que não faz parte da realidade de muita gente, e mesmo quem passa por lá com frequência, na maioria das vezes também não faz ideia do que aquilo seja. Eu mesmo sempre me perguntava o que era aquele cubo gigantesco de concreto com pouquíssimas janelas e que aparentemente estava fora do lugar, ainda por cima com uma estrutura de aço inacabado do lado, com uma conexão esquisita. Eu só fui ter contato com esse edifício misterioso no 4º ano da graduação, durante uma disciplina que promoveu uma visita guiada ao espaço, e no começo da visita eu estava um pouco receoso, ainda carregando toda aquela desconfiança sobre o lugar. Tinha descoberto há pouco tempo, inclusive, que se tratava de um projeto do Paulo Mendes da Rocha e qual era a sua real função. Passamos pelas áreas inacabadas, com materiais estocados, jogados pelos cantos, locais sem acabamento, mas conforme fomos entrando nas áreas internas do edifício e tivemos contato com o projeto em si, ficou claro como ele respondeu de uma forma genial ao programa que aquele espaço pedia. Uma capa ruim pode esconder um conteúdo bom. E aqui eu deixo o ruim entre muitas aspas, porque eu não estou julgando necessariamente a natureza estética desse projeto. Ele pode soar um pouco áspero aos olhos de quem o vê pela primeira vez. A monumentalidade e a estranheza andam de mãos dadas nesse projeto, assim como em muitos projetos brutalistas. E talvez não caiba a nós definir se ele é um projeto feio, se ele é um projeto bonito, até porque na arquitetura isso é muito subjetivo.
Você pode apreciar o estilo arquitetônico mais do que o outro, e não necessariamente o outro vai ser pior do que o seu e mais feio, ou o seu vai ser melhor do que o outro e mais bonito. Aqui, o problema não é a falta de beleza, é a falta de contexto. É como se estivéssemos olhando um quebra-cabeça que ainda não foi terminado. Uma escultura humana, ainda sem os braços, ou uma pintura esquecida no canto da sala do pintor, que só traçou as linhas de guias ainda sem cor, sem sombras. Entender o contexto é fundamental, e hoje vou tentar expor um pouco do que esse conjunto de edifícios viria a ser. Ou melhor dizendo, pode vir a ser, já que felizmente as obras foram retomadas um pouco depois de começar a escrever o roteiro desse vídeo. Mas não vou jogar só um monte de foto de maquete ou planta aqui pra vocês aleatório, não. Vou fazer isso de uma forma diferente. Olá, eu sou Miguel Mal Modelado e bem-vindos ao Arquicurso 2000, o pior curso digital de arquitetura que você poderia imaginar. Bom, e esse aqui é o meu quarto, é aqui onde acontecem as aulas. Infelizmente a verba estava curta e foi o que deu para pagar. E como eu não tenho competência alguma de ensinar alguma coisa sozinho, vou recorrer à ajuda de um amigo de longa data, que será o nosso guia da verdade. Saudações, seres de carne e osso. Me chamo Iberê, uma inteligência artificial e assistente de voz baseada no Iberê Tenório do Manual do Mundo. E hoje estou aqui para auxiliá-los em qualquer coisa. Aparentemente, nossos amigos curiosos estão querendo saber mais sobre a arquitetura da Praça dos Museus. Ah, mas é claro, vou apenas iniciar o meu sistema operacional e meu banco de dados e podemos começar. Sempre que penso na Praça dos Museus, penso nela como uma tentativa clara da USP de conversar com a cidade. Não no sentido simbólico vazio, mas literalmente criar um espaço onde a universidade se deixa atravessar. A ideia era criar um polo cultural aberto, onde o acervo e pesquisa e produção científica não ficassem restritos à comunidade acadêmica. E isso aparece desde o começo como uma decisão espacial, não só institucional. Dá para perceber. O projeto não parte de edifícios isolados, mas de um sistema. Não é um conjunto de museus, é um organismo arquitetônico. E isso se conecta diretamente à escolha do Paulo Mendes da Rocha. Ele não estava interessado em criar objetos icônicos separados, mas em organizar o território. Território complicado, por sinal. Área grande, topografia irregular, declividades intensas, árvores e nascentes. Um passo cheio para soluções preguiçosas que não acontecem aqui. Além disso, cada museu precisava funcionar de forma independente, com suas próprias exigências técnicas, mas sem parecer um amontoado de prédios autônomos. A resposta não foi disfarçar diferenças, mas conectá-las por uma lógica comum. E isso fica muito evidente nessa planta aqui. Aqui dá para entender que não existe um térreo tradicional para cada edifício. Exato, é um térreo unificado, mesmo estando elevado. Um grande piso contínuo que serve a todas as unidades. Na prática, o complexo inteiro vira uma coisa só. E isso muda completamente a lógica museológica. Você pode reorganizar exposições, fluxos e usos sem quebrar o conjunto. Arquitetura que não ingessa o conteúdo. Humanos costumam gostar disso, mesmo sem saber explicar o porquê. Quando avançamos para a próxima planta, essa ideia se intensifica. Ali o piso integrado ganha caráter de praça, ao mesmo tempo cobre o pavimento inferior e distribui os acessos. E dá acesso direto aos auditórios do edifício expositivo, além de áreas maiores para exposições de grande escala. Espaços menos compartimentados, mais generosos, pensados para as coisas grandes, instáveis, temporárias. O oposto de museu caixa branca convencional. Mas o projeto se revela mesmo quando chegamos à rua aérea. Ali tudo se encaixa, um percurso contínuo, elevado, que resolve a topografia e organiza o complexo inteiro. Ela não é um corredor, é um caminho urbano suspenso. Com largura suficiente para permanência, não só passagem, sustentado por grandes vigas e poucos apoios, o que reforça a ideia de plano contínuo flutuando sobre o terreno. E ela funciona como espaço público de verdade, área de convivência,
convivência e encontros casuais. A partir dela, os edifícios se organizam. As varandas conectadas junto às outras unidades são um detalhe essencial. Elas extrapolam o volume dos edifícios. São rampas mirantes e dispositivos de acessibilidade ao mesmo tempo. E ampliam a relação com a cidade e o campus. O único gesto resolve circulação, inclusão e paisagem. Como espaço público, a rua aérea não esquece o básico. Bancos e banheiros distribuídos ao longo do percurso. Permanência incentivada. Arquitetura que entende limites biológicos humanos. Não é só atravessar o complexo, é ocupar. Ocupação é o verdadeiro teste de um espaço público, e o projeto claramente aposta nisso. O MAI e o Museu de Zoologia seguem a mesma lógica, já o edifício expositivo vai para outro caminho. Forma circular, grandes vãos, alturas variáveis, espaço pensado para ser transformado o tempo todo. Exposições temporárias, atividades educativas e auditórios. E cobertura acessível, mirante. Humanos gostam de observar o próprio território de cima. Ajuda na sensação de controle. O edifício de atividades culturais fecha o conjunto. Um pavilhão mais livre, cobertura em arco, forte presença plástica. Funciona quase como um condensador de eventos. E ainda tem o edifício de circulação, que muita gente ignora. Um erro comum, ele que garante que todos esses níveis integrados funcionam como um sistema contínuo. Sem ele, o conjunto perde a fluidez. Exato, não é coadjuvante, é engrenagem. No fim, a Praça dos Museus não organiza só edifícios. Organiza percursos, encontros e experiências. Circulação vira espaço cultural. Arquitetura como infraestrutura, nada simbólico demais. Nada mal para um robô analisando museus. E no final é isso, não julgar um prédio pela capa, ou melhor dizendo, prédios. Aqui a capa, que talvez transpassasse um sentimento de fragmentação, tinha no seu interior uma filosofia que revela integração, que utiliza da plasticidade do modernismo para fazer as exposições as reais protagonistas. O edifício como ferramenta de potencialização. Vocês ainda estão aqui? Já podem ir embora. E eu suspeito que acabou o vídeo. Mas antes de ir, não se esqueçam de se inscrever. Adeus.